Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai falar sobre um assunto muito sério e importante. Precisa ser falado. São os transtornos alimentares. Para isso, eu vou ter dois convidados. Um, você já conhece, já esteve aqui comigo batendo um papo sobre sono. É o médico psiquiatra, o doutor Alexandre. Bem-vindo, doutor Alexandre Azevedo. Obrigado, Márcio. E a nossa convidada de hoje é a Maria Paula Contígio, médica também. Ela é recém-formada, 25 anos, e ela tem um testemunho para nos dar. Maria Paula, obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a vocês pelo convite. Maria Paula, você é médica, estou vendo você, bonitona. Na verdade, você não lembra de mim, mas eu acho que eu te conheci já tem uns bons 12, 13 anos. A gente se viu uma vez. E eu queria que você relatasse um pouquinho a sua experiência com esse transtorno alimentar que você teve. Começou mais ou menos assim, no final de 2009 para o início de 2020. Eu estava numa fase de muito estresse emocional, eu estava na entrega do meu TCC, fazendo meu TCC para formar, meu trabalho de final de curso. E associado a isso, a gente entra nesse mundo de projeto verão, de querer um pouco esteticamente bonito, então fui me interessando um pouco mais por isso. Uhum. E aí eu fui fazendo dietas, assim, tranquilas no início, e só que eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco determinada demais, e aí eu fui colocando metas muito restritas, fui me desafiando cada vez mais, mas esse desafio, em algum momento, ele deixou de ser um desafio saudável, né? Uhum. E passou a ser um desafio de compulsão mesmo, assim. E uma compulsão não pelo alimento, mas uma compulsão pelo emagrecimento mesmo, assim. Entendo. No começo foi mais, assim, a questão de restringir tudo que eu comia. Então, eu sabia o valor calórico de todos os alimentos, eu sabia todos os alimentos que me davam menos fome e que tinham um valor calórico menor, então que eu ia conseguir passar o dia sem comer. Eu me desafiava também em jejuns de 24, 48 horas, e eu fui perdendo bastante peso. E aí chegou um momento de que eu sentia fome e aí tudo virava uma compulsão, assim. Eu sentia que comer 2 maçãs era uma compulsão alimentar, porque no meu dia a dia eu ficava 48 horas sem comer. Então, tudo foi virando compulsão nesse sentido. E aí eu fui evoluindo dessa questão do não comer, do ser muito restrita, para precisar e sentir a necessidade de me alimentar. E quando eu voltei a me alimentar no sentido normal, assim, eu tinha muito medo da comida. Todas as coisas que eu comia, saudáveis ou não saudáveis, eu sentia que dentro de mim elas eram veneno. A comida passou a ser meu grande inimigo, assim. Uhum. E aí foi quando eu precisei vomitar isso. Precisava Entendi. tirar isso de dentro de mim, porque o sentimento era de que era um veneno, de que isso ia me trazer muito mal. E eu falo que, assim, que o meu sentimento pós era quase como se eu não vomitasse só o alimento, mas todas as minhas preocupações, as minhas ansiedades em relação ao próprio formar, ao próprio trabalho. Então, era quase que um mecanismo de jogar fora tudo que estava dentro de mim. Isso tudo, assim, foi muito rápido, porque eu nunca fui uma pessoa que fez muita dieta, que prestou muita atenção nessa parte. Então, foi assim, a minha primeira dieta da vida foi em 2019, e no final de 2019, e em março de 2020, eu já estava vomitando, porque eu precisava chegar nesse objetivo, eu precisava fazer isso direito. Era um sentimento de como uma pessoa que precisa
realizar uma coisa de uma forma boa. Entendi. E aí eu precisava perder peso, eu precisava não comer, era um objetivo que eu precisava cumprir, e não cumprir me deixava muito, muito ansiosa. A gente vai ir mais a fundo, conversar, trazer essa sua experiência aqui. Antes do doutor Alexandre, eu vi que ele fez o sinal de concordância em vários momentos do depoimento da Maria Paula. Eu tenho alguns dados que 5% da população no Brasil tem algum tipo de distúrbio alimentar, que seria o dobro da taxa mundial, considerando a população entre 14 e 18. Um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo diz que 77% dos jovens paulistas apresentam uma pequena propensão a desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar, né, como anorexia, bulimia e compulsão. Tem uma frase que nem toda dieta vai te... Uma parte deles envolve a obsessão pelo emagrecimento, que são aqueles que envolvem a questão da imagem corporal, a distorção da imagem corporal, que são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de purgação. Esses 3 envolvem questões relacionadas à imagem corporal. Para pessoas predispostas que já têm algum componente em relação à percepção corporal inadequada e usualmente starta dessa forma com a ideia de puxa, mas se eu perder 1 quilo ou 2 quilos eu vou me sentir melhor. Como se fosse uma inadequação em relação ao pertencimento daquele corpo, que poderia não estar gordo, poderia ser um corpo magro, mas como se naquele momento uma percepção inapropriada daquele corpo pudesse ser melhorado a partir da perda de algum peso, qualquer que seja. Só que numa pessoa predisposta e estabelecendo uma dieta restritiva, então a gente está falando de uma dieta de seleção e restrição qualitativa e quantitativa, numa pessoa predisposta, pode gatilhar, pode ser o principal fator precipitador de um transtorno alimentar. E uma vez começado essa perda de peso, isso alimenta a confiança e a segurança. Está dando certo. Então eu posso ter controle sobre alguma coisa. E a gente está falando de várias questões dinâmicas que envolvem, usualmente, perfil de pessoas controladoras, rígidas, com pouca flexibilidade. E aí invade uma ideação de que, puxa, eu consegui perder 1 quilo, 2 quilos, por que não mais? Só que para perder mais, uma pessoa já emagrecida... tem que ser mais severa. Precisa fazer uma restrição mais severa. E aí ela vai selecionando, eliminando, excluindo alguns alimentos por categorias, às vezes por calorias, às vezes por consistência, às vezes pela apresentação com que o alimento é. Alguns pacientes têm mais tendência a eliminar alimentos sólidos, porque o mastigar lembra a sensação de que eu estou comendo, então eles ingerem mais alimentos líquidos. Isso é um perfil variável. E aí perde-se o controle sobre o quanto de peso eu preciso perder. E aí vai numa obsessão, a Maria Paula usou essa expressão, vai numa obsessão pelo emagrecimento. Não tem a ver com a estética. E aí a saúde vai indo embora, né? Sim, porque envolve não somente a saúde física, mas a saúde mental, né? Tudo deixa de ser menos importante numa classificação da rotina do que eu perder peso e sobre o que e o quanto eu vou comer, mais importante, sobre o que eu não vou comer. E sobre o sentir ou não fome, sobre o pavor em sentir fome. E sobre o pavor em sentir fome e precisar comer. E aí chega uma hora que a restrição já não consegue mais ser eficaz e, eventualmente, o desespero é tão forte que começam a surgir os métodos compensatórios inadequados, entre eles a purgação ou vômito autoinduzido. Maria Paula, você falou muito que você sabia exatamente quantas calorias tinha, a composição nutricional de tudo. Doutor Alexandre, a gente pode chamar isso de ortorexia? Não, a ortorexia ela não envolve imagem corporal e o conceito da dieta saudável diz respeito a adquirir saúde e não perder peso. Tá. Envolve também seletividade e restrição, mas com o objetivo de manter de uma maneira obsessiva o corpo saudável. Mas não tem relação com o corpo, a imagem corporal e emagrecimento. Tá. Eu vou fazer uma pergunta agora e ver se a Maria Paula se enquadra nisso. O fato de hoje você ter as mídias sociais, as redes sociais, né, como um parâmetro de comparação, isso pode ser um gatilho? De alguma maneira, a Maria Paula falou do padrão, né, que ela queria perder ali um pouquinho. Isso te afetou, Maria Paula? Eu acho que isso afeta todo mundo. Assim,
Comigo não tanto pelo padrão, assim, o que é um padrão, porque eu não sabia nem o corpo que eu queria ou o corpo que eu gostava. Mas no sentido de você ver várias pessoas normalizando os distúrbios alimentares. Então, assim, quantas pessoas nas mídias sociais e que pregam a saúde, na verdade, elas estão pregando a estética. Então, eu conseguia, assim, como médica, eu conseguia me enganar muito bem achando que eu estava fazendo algo pela saúde, então que eu estava comendo de uma forma mais saudável. E aí, porque tudo aquilo que foge, assim, eu não sei explicar, mas assim, a mídia pregava muito um emagrecer e como uma vida saudável. Então, eu conseguia me esconder muito atrás disso. Então, eu seguia essas blogueiras de wellness que elas falam e tudo mais. E o jeito que elas falavam as coisas, eu fingia que eu era uma delas, assim. Então, me era muito gatilho. Eu segui todas essas pessoas nas redes sociais. Foi uma parte do meu tratamento, foi até deixar de seguir, para eu deixar de comparar a minha alimentação. Exato. Então, essa ideia das pessoas hoje postarem muito o que elas comem, o quanto elas comem e como elas comem, virou uma comparação para mim. Então, e o corpo delas, né? Qual o tamanho do meu prato tinha que ser o tamanho do prato delas. Qualquer coisa a mais, mesmo que eu respeitasse a minha fome, era insuficiente. Claro, só que você não sabe que depois, fora das câmeras, provavelmente ela comia outra coisa. Exato, Márcio. Porque a rede social é uma mentira. Isso, e aí a gente começa com nomear isso como uma comparação injusta, porque não é uma vida real. Então há todo um marketing, uma necessidade financeira, um ganho ali por trás de uma imagem que a pessoa que está do lado de fora, mais fragilizada, supõe que aquilo é um referencial de saúde, um referencial... Mais do que isso, quando envolve essa questão do emagrecimento, a gente precisa desmistificar isso, a ideia de que esses transtornos alimentares envolvem o emagrecimento para parecer bonita, não tem a ver com isso. A relação dicotômica de pensamento é corpo, sucesso, corpo ser bem quisto, corpo ser bem visto. Então é a relação que há por trás que se constrói do corpo magro. Não é exatamente corpo magro bonito. Então, essa idealização daquela mulher, e isso a gente fala nas mulheres, mas lembrando que homens também têm transtornos alimentares e também são impactados com a questão da imagem das mídias sociais, mas o quanto algumas dessas mulheres passam a ideia de tão bem-sucedidas quão magras elas forem, tão mais magras, quão mais magras elas forem. Então isso acaba influenciando pessoas que estão de alguma forma mais fragilizadas em alguns momentos da sua vida. A gente tem que lembrar que a maior prevalência desses transtornos alimentares, eles acontecem ali no início da adolescência, mas a bulimia nervosa ela tende a ter um segundo pico no início da vida adulta. Então ela também tende a aparecer ali entre os 18 e 25 anos de idade, como menos frequentemente do que a anorexia nervosa, mas a sintomatologia mista desse tipo de transtorno alimentar também pode ter uma segunda onda de maior prevalência nessa faixa etária. E aí, por alguns fatores outros, estressores, ou exatamente como a Maria Paula estava vivendo, de finalização de curso, etc., podem tornar a pessoa mais fragilizada e ter a sensação de que eu preciso ter controle sobre alguma coisa. A gente costuma ter a falsa sensação de que a gente pode ter controle sobre as coisas. Nada mais simples do que ter a sensação de controle sobre o próprio corpo. Como fazer isso? Controlando o que e o quanto eu vou comer. E aí starta nessa pessoa predisposta um transtorno alimentar. Tem vários aspectos aí, né? Então, quando a gente fala da Maria Paula seguindo uma série de blogueiras fitness, antigamente eram aquelas revistas que prometiam perder 7 quilos em uma semana, né? Hoje isso ficou muito democrático, muito pulverizado. A mídia, que ao mesmo tempo bate nisso, é a mesma mídia que dá espaço para qualquer respiro que uma dessas pessoas faz. Você abre ali o portal, ela está em destaque, vira uma celebridade, a notoriedade do bem-sucedido, do ganhar dinheiro, do ser famoso. E isso acaba influenciando nessa fase de vida, principalmente, né, um certo desejo e um monte de adolescentes, de pessoas que ainda estão em formação. Né? Perfeito. Pode falar. Não. É só a ideia de que a gente também tem visto, por outro lado, uma parte da mídia favorecendo a diversidade corporal.
Eu ia chegar aí. Se você me permite introduzir esse assunto, eu fico muito... é bom, o resultado final é bom, mas eu me questiono se não é isso imposto por uma obrigação de não serem cancelados pela mídia de forma geral, pela população de forma geral, ou se de fato é algo que está sendo feito de maneira positiva. A gente vai... Maria Paula, eu vi que você concordou, fala um pouquinho. Não, porque, assim, tudo que ele falou tem muito sentido. A questão, principalmente essa questão do ter sucesso, assim, nunca foi sobre o corpo, mas muito no sentido de estar formando um TCC muito difícil, uma pandemia de eu não estar tendo sucesso em outras áreas, então eu precisava ter sucesso nisso. E nisso, assim, dessas pessoas agora, dessa aceitação corporal, a gente vê uma aceitação corporal muito superficial. Então, quantas vezes, assim, colegas meus me mandavam esses outros perfis, e aí eu seguindo esses outros perfis, mais assim, claro, não generalizando, mas exatamente pessoas que defendem um corpo simplesmente por marketing. Então, elas não sabem o sofrimento emocional e o sofrimento físico disso. Então, colocar uma pessoa com outro corpo ali não é falar sobre transtorno alimentar, não é entender a pressão que a sociedade faz por perfeição, sabe? É muito mais a fundo, e são poucas as pessoas que estão dispostas a entender isso de uma forma psicológica, a entender isso de uma forma mais empática e menos visual. Muito bom isso que você falou, porque tem vários aspectos aí. Eu vou pegar 2. O primeiro deles é uma discussão superficial, simplesmente para não ser cancelado, esse é o termo da moda, eu ainda vou entender um pouco mais sobre ser cancelado, mas vai para um extremo de uma glamorização da obesidade, que também é perigoso, né? Porque a gente sabe o quanto isso é danoso para a pessoa e para o sistema, né? Então você simplesmente coloca o contraponto dessa situação para ficar bonito na foto, entendeu? Sem uma discussão ampla e profunda em relação a isso. E aí eu queria a observação sua sobre esses 2 temas. Quando ela fala do sucesso, é muito engraçado, porque a sociedade julga basicamente pelo sucesso, pelo dinheiro, pela aparência que você tem. Então, se você também... E aí tem a outra situação... Você é uma pessoa que tem um certo poder financeiro, você tem uma aparência bacana, você é bem-sucedido naquilo, você não tem o direito de estar triste. Você não tem o direito de reclamar de nada. Parece que sua vida não tem nenhum sofrimento. Então é tudo muito nas caixinhas, muito idealizado, né? Perfeito, eu acho que essa é a palavra, é idealizado. Então, o quanto você se aproxima... Quando a gente fala de transtornos alimentares relacionados à distorção de imagem corporal, a gente está falando de um aspecto relacionado ao eu, ao self idealizado, ao eu idealizado, a pessoa que eu desejaria ser. Quanto mais distante eu estou da pessoa que eu desejaria ser, mais eu me imponho regras rígidas para me aproximar. Uma outra regra é, quanto mais rígido eu sou e me avalio distante da pessoa que eu desejaria ser, que eu idealizei, mais também punitivo eu serei comigo mesmo. E aí fica numa disputa, numa mente mais fragilizada, de nunca encontrar o eixo central do que é bom e do que é ruim. Nunca tem fim essa busca. Nunca tem fim. E aí o sofrimento, eu diria que a Maria Paula até se deu conta rapidamente, ou a família, ou quem estava por perto, permitiu perceber isso, mas muitas vezes a história natural desse tipo de transtorno alimentar é um transtorno alimentar que vai silencioso por anos. Porque a pessoa vai disfarçando, vai, como ela mesma falou, né? Na verdade vai se justificando. É muito comum o argumento de, mas eu estou fazendo uma alimentação saudável, o que vocês querem? Eu estou comendo a minha salada aqui, por que eu não posso comer isso, que isso é saudável? Saudável determinado por quem? Pela mídia, dessa forma. Chocolate é veneno. Que é uma... Como se fosse. Como se... quem acha que chocolate é veneno, depois eu vou passar meu endereço aqui, aí os ouvintes podem mandar para minha clínica que eu me enveneno por vocês. Pode dividir comigo também. Mas a regra é essa. Então, as pessoas acabam recebendo essas informações contaminadas de um contexto mercadológico
E aí, numa mente mais fragilizada, num adolescente, num adulto jovem, acaba se perdendo nesses conceitos. E aí isso pode ser um fator desencadeador numa pessoa predisposta para um transtorno alimentar dessa magnitude. Isso. Maria Paula, como era a sua relação com o exercício, com a atividade física? Assim, é uma relação, como é que eu posso falar? Eu sempre gostei muito de me manter em movimento, então eu sempre fui uma criança, adolescente muito ativa. A medicina me roubou um pouco disso, assim, a faculdade de medicina foi puxada, então quando eu comecei a faculdade eu diminui bastante, mas eu sempre fui uma pessoa de fazer exercícios no sentido de esporte. Eu nunca fui muito de academia, dessa vida assim, mais do corpo em movimento do que de um corpo, fazer alguma coisa para ter um corpo específico. Mas ela não tinha uma relação, vamos colocar entre aspas, até de purgação? Se você comeu alguma coisa, você tinha que se exercitar mais? Então, eu não tive tanto isso porque eu tinha muito a purgação do vômito. Então, isso me dava um consolo de não precisar do exercício. Mas o que eu assim, que eu falo, essa questão que o doutor fala muito dessa questão da predisposição. E aí eu acho que tenho certeza absoluta que tem muita essa predisposição da própria personalidade, então de você ser... Eu sou uma pessoa mais controladora, assim, e tudo mais, mas muito também um meio que te permite muito. Então, quando eu fiquei com essa doença, eu que percebi, eu que fui falar com os meus pais, acho que essa parte da medicina me ajudou muito com isso, por isso eu percebi muito rápido que eu estava doente. Mas quando eu falei isso com várias amigas minhas, elas quase que me incentivavam a continuar na doença, porque era tão normal isso para elas, de que elas não conseguiam me ver doente. Então, duas amigas muito próximas me falaram: não, eu só não vomito porque eu não consigo vomitar o ato. Caramba. Mas assim, é uma solução boa, como se elas vissem uma solução boa. Quando eu escutava isso, eu ficava ofendida. Eu falava: não, eu tô doente, vocês estão entendendo? Isso é doente. Claro. Você então, teve essa sensibilidade, né? Elas começaram a tornar a doença um pouco mais normalizada. Então, é igual remédio, assim. Eu não sei nem contar o tanto de amiga minha do meu ciclo que toma remédio de emagrecer. Sim. E ser uma pessoa obesa, que tem indicação, assim, pessoas extremamente magras, com remédio para emagrecer no sentido estético mesmo. Então, tudo foi validado. Tudo que eu perguntava, tanto no sentido corporal, quanto no sentido de coisas que eu estava fazendo, tudo foi validado. Foi normalizado, né, pelas atitudes. Isso era uma doença. Eu tive que avisar: eu estou doente, eu estou triste, não tenho força, e muito pela parte mental. Eu pedi ajuda porque eu estava... a minha cabeça estava ruim, mais do que meu corpo ou qualquer coisa. Eu falava: eu não sou mais eu. Perfeito. Eu preciso retornar. Isso é um dado importante. Que eu seja energia para outras coisas, que eu consiga ter energia para ser médica, para ser filha, e não que eu só tenha energia para contar calorias. Claro. Esse é um dado importante porque cerca de 80 a 90% desses transtornos alimentares vem acompanhado com transtorno depressivo, em comorbidade. Então, a gente costuma dizer que é um tipo de transtorno alimentar que a comorbidade psiquiátrica, seja com transtorno depressivo, com transtorno de ansiedade, é uma regra. Então, usualmente caminham juntos, o que torna ainda mais difícil o tratamento. Um dado importante é que, quando a gente fala de transtornos alimentares, boa parte da população, você trouxe dados relevantes aí, populacionais, apresentam sintomas alimentares transtornados. Ou seja, não fecham critérios diagnósticos, mas apresentam sintomatologia de transtornos alimentares, seja de anorexia nervosa, seja de bulimia nervosa, e que levam uma vida, entre aspas, normal, como se fosse aquilo aceitável. Então, isso que a Maria Paula está falando é um alerta bastante importante, porque cerca de 60% quando a gente vê um grupo de sintomas alimentares, 60% dessa população não preenche os critérios para transtornos alimentares. E uma prevalência de até 80% da população jovem
70%, 80%, em algum momento da vida, esteve engajado em atividades compensatórias inadequadas, como vômito, exercício físico exagerado, uso de laxante, diurético, na tentativa de promover perda de peso ou de comportamentos alimentares inapropriados, como dietas restritivas. Tá um pouco normalizado a questão de você fazer uma dieta restritiva. E enquanto a Maria Paula estava falando, me veio à cabeça uma cena que eu vivia há uns 2 meses, de estar numa farmácia, chegar uma garota, enfim, magra, olhando, você via que era magra, buscando um remédio que é para tratar diabetes, mas obviamente com efeito, a ideia dela, e ela comentando com a amiga do lado, era o efeito off-label ali, de você perder mais peso. Normalizado. Ela e a amiga com uma receita, que eu nem sei como parou essa receita na mão dela, né? E a coisa fica normalizada. Aí vem a pergunta: como fazer as pazes com a comida? Como ter uma boa relação com a alimentação, uma vez que a gente é bombardeado de esse alimento é saudável, esse alimento não é saudável, esse alimento você pode, esse alimento você não pode. Eu tenho uma exposição na mídia há algum tempo. Vou para pizzaria, as pessoas vão tirar foto comigo e falam: pô, você come pizza? Não é possível, eu quero tirar uma foto. Outro dia, numa casa de hambúrguer, eu pedi um sorvete. O cara falou: não acredito, vou filmar, posso. Quer dizer, olha como isso é louco, né? É triste. A relação que as pessoas têm de alimento proibido ou não. Como fazer as pazes com a alimentação? Eu acho que o primeiro ponto é como fazer as pazes com o próprio corpo. Então, a aceitação corporal é um passo. É a gente entender que esses referenciais que hoje têm se apresentado nas mídias são referenciais não reais. Essa é a primeira regra. Então, você entender qual é o seu corpo, o seu tamanho, a sua forma, a sua identidade corporal e treinar a aceitação. É difícil, muito difícil, porque a sociedade não nos permite isso. A gente tem engajado, nós profissionais que trabalhamos com transtornos alimentares, a gente tem feito um movimento em relação à verdadeira aceitação corporal, mas esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é fazer uma desintoxicação, como a Maria Paula fez dentro do tratamento dela, em relação a essas mídias. Entender que a comida tem que ser uma relação, eu costumo dizer com meus pacientes, né, ordinária, comum. Você vai comer porque você está com fome, você vai comer porque está gostoso. Você vai comer nas horários que você tem fome, o horário que você segue as suas refeições, e eventualmente você vai se permitir comer algo gostoso, fora de hora, mas que caiba, que seja pertinente. Sem culpa, sem arrependimento, sem achar que está fazendo gordice, que é uma expressão que ganhou também uma Dia expansão. Do lixo, gordice, você Exato. tem algumas expressões. Né? Quando na verdade se trata de apenas comida. Então, a maneira como você se sente em relação ao seu corpo e a maneira como você derruba conceitos inapropriados. E, Márcio, isso é uma luta, porque a gente é bombardeado de, desculpe aqui a expressão, charlatanismos. Sim. Em relação a dietas, em relação a corpo, em relação ao que pode e o que não pode na alimentação, que em pessoas que, e aí nem é responsabilidade delas saberem definir o que é correto ou não, acabam aprendendo. Porque hoje a informação está aí, né? Aí uma pessoa dessa, até detectar que essa é uma boa informação ou não... ela não tem como, né, na verdade. Cabe a nós, que trabalhamos também de uma forma ética dentro da mídia, tentar, mesmo num trabalho de formiguinha, fazer essa expansão de verdades em relação ao corpo e à comida. E aí, de alguma forma, depoimentos como a da Maria Paula nos permite também divulgar esse alerta e fazer chegar a essas pessoas esse alerta a respeito do que é um transtorno alimentar e o quão severo ele pode ser. Maria Paula, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua coragem, né, de expor uma situação dessa, porque isso serve para alertar sobre um tema e pode abrir o olho de muitas e muitas pessoas. Então, obrigado, fico feliz de você estar bem, desejo todo sucesso aí na sua carreira de médica, espero te reencontrar em breve. Muito obrigada por poder participar. Em relação só à aceitação da imagem corporal, eu queria só lembrar que aceitar seu corpo não é você amar o seu corpo e achar que você não é estético
mas é no sentido de saber todas as coisas que você pode fazer e ser com ele. Então, o trabalho foi o que eu entendi que eu preciso do meu corpo e ele precisa estar forte. Então, é saber que a estética é só um pedaço muito pequeno de tudo que o nosso corpo é. Obrigado, Parabéns, Maria parabéns. Paula. Muito bacana, né, doutora Exatamente Alexandre? isso. Esse é o principal recado. Obrigado mais uma vez. Espero contar com sua participação mais vezes. Obrigado, Márcio. Gente, o Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Eu gostei bastante. Se você também gostou desse papo, não deixa de compartilhar com os amigos. Você também pode baixar agora mesmo e ouvir o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e aqui no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana e abraço a todos. Bem-estar e movimento. Bem-estar e movimento. Márcio Atala.